Evangelho de São Lucas, capítulo 10. E nós vamos meditar nessa noite. E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? E como lês? E respondendo ele, disse: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverá. Jesus, tipo assim: Poxa vida, você está sabendo o que você está falando. Mas aí ele quis, parece, cutucar Jesus, sabe? Ele falou bem assim, olha lá no versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Como assim? Não faz sentido. Ele fala um versículo, ele fala a palavra de Deus, no 27, que quem devia amar. E aí ele pergunta para Jesus quem era o próximo, quer dizer, ele não sabia. Ou fazendo de não sabedor, né? Querendo testar Jesus. E respondendo Jesus, disse um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, ouvindo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. Atitude, irmão, atitude. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastardes, eu te pagarei quando voltar. E qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Convido você a ler o 37 de novo comigo. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma maneira. Palavra de salvação. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, porque o Senhor, Tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus que compadece dos Teus filhos. Senhor, eu peço a Tua unção, Senhor, para quem ouve a Tua palavra, porque até para ouvir a Tua palavra, Senhor, eu sempre digo, precisamos da Tua unção, Senhor, da unção, para que possamos entender o que o Senhor tem. Palavra, unção para quem prega, unção para quem ouve, e que essa palavra seja alimento de transformar a nossa vida, e nos sustentar e nos dar força, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus por essa palavra de Deus. Talvez você já ouviu muitas vezes essa pregação que eles falam, né? O teu título fala assim: a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano. E Jesus deu esse ensinamento para entender aquele religioso na época que queria se justificar, porque ele chega a Jesus, né, esse religioso, um doutor da lei,
Ninguém é doutor se não estudar. Você pega um médico, fala, o médico é doutor, porque ele fez uma faculdade, ele estudou, ele é um doutor. Alguém vai da faculdade de Direito, vai lá, se forma, né? Aí ele faz um doutorado, defende uma tese, ele é doutor. A princípio, se ele é doutor, ele tem que entender daquilo que ele estudou. Isso é óbvio, né? A pessoa estudou engenharia civil, ele tem que entender dele fazer casa. Se ele estudou para ser mecatrônica, engenheiro na parte de mecatrônica, ele tem que entender. Aqui era um homem que a Bíblia não fala o nome, mas fala que é um certo doutor da lei. Da lei, qual lei? A lei de Moisés. Era alguém que servia na sinagoga, era alguém que ensinava o povo. Ele chega diante de Jesus e fala: Senhor, mestre, como faço para dar a vida eterna? Note-se que ou ele não sabia, ou ele tinha dúvida, ou ele não estava certo daquilo, ou então ele estava falando para ver qual era a posição de Jesus. E Jesus pega e fala assim para ele, responde com uma pergunta: o que está escrito? Quer dizer, se você é doutor da lei, você sabe o que está escrito sobre a vida eterna. Aí ele começa, responde: está escrito, amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E aí ele termina: e ao teu próximo rumo a ti mesmo. Jesus fala: parabéns, você falou bem certinho. Aí ele emenda uma pergunta: Senhor, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus vem com essa parábola de alguém que estava numa estrada. Parábola é uma história que conta-se para entender a realidade. Jesus usava muito de parábola. Parábola do trigo, do joio, parábola do grão da mostarda. E Jesus faz essa parábola. E ele fala: havia um homem andando pelo caminho, os bandidos pegaram, bateram, roubaram, e ele ficou caído como morto. E aí veio o sacerdote, passou de largo, não fez nada. Veio um levita. Note que Jesus começa só a falar de pessoas que trabalham na sinagoga, pessoas religiosas. A pior coisa das pessoas, irmão, é a religiosidade. A pessoa que se sente muito mais crente que outras pessoas, mas seu coração não tem compaixão de nada. Como que a gente pode ser cristão e não ter compaixão das pessoas? Jesus andou aqui na terra, o maior exemplo foi Jesus. Ele sempre tinha compaixão das pessoas. E quando as pessoas gritavam de longe, como o cego de Jericó ali, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Jesus fez? Teve misericórdia. Jesus sempre atendeu aqueles que precisavam dele, aqueles que vinham de coração, porque Jesus tinha misericórdia do seu próximo. E aí Jesus conta essa parábola, e aí fala assim: passou vários, não fez nada, mas veio um samaritano, que não era judeu, que não tinha nada a ver, que o doutor da lei talvez nem conversasse, nem falasse com ele, com o samaritano. Eles não tinham contato, porque é considerado como um povo misturado, imundo. Eles não tinham nem contato, assim, de comer junto, entrar, conversar. Não, judeu, samaritano é samaritano, e principalmente esse homem da lei. E Jesus fala bem assim: vem um samaritano, ele olha aquele homem, ele se move de íntima compaixão. Ele para, vai lá, cura as feridas. Note-se que ele não perguntou: por que aconteceu isso? Por que você está fazendo isso? Você veio por merecer? Ou então você está recebendo o que? A sua colheita? Não, ele foi e ajudou. Porque, irmãos, quando a gente, é isso que eu quero falar nessa noite, quando você vai ajudar alguém, não é porque merece, é porque precisa. Porque se a gente for ajudar quem merece, você fala: não, esse não merece, não vou ajudar. Você não entendeu ainda o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, você vai ajudar,
é quem precisa, independente de quem for. Independente de quem for. Independente de quem for. E a gente não usa de misericórdia até quando a gente precisa de misericórdia. Hoje nós chegando no turno, tinha um homem caído bem aqui na porta da igreja, bem caído ali. Estava um celular, devia estar bêbado, um celular, uma garrafinha d'água, deitado. E nós, o carro parado, ele bem no muro ali. Não sei se amanheceu ou não. Note que, pelo que percebemos, estava dormindo. Talvez bebeu demais, não achou a estrada da casa. A hora que nós entramos aqui, ouvimos assim, alguém falar: só falta essa pessoa. E parou. Aí eu falei assim: só falta o quê? Não deixar ele entrar? Ele é o que mais precisa entrar aqui e receber uma oração e mudar de vida. Porque a gente muitas vezes fica bravo quando o bêbado entra na igreja. E o que mais precisa de Jesus é o bêbado. Eu sei que eles dão problema, que são chatos, às vezes incomoda, mas são as pessoas que mais precisam de Jesus. Porque se ele está numa vida ali, daquele modo, é porque está escravizado no vício. Nós ouvimos um testemunho maravilhoso lá, daquele casal lá de Rio Branco. Irmãos, ele estava na casa dele, com a mulher. Ele encontrou uma família com uma criança pequena e ele levou para casa, não foi? Ele levou para casa, sem conhecer, sem saber o que é, a pessoa morando na rua. Ele pegou a mulher, a criancinha pequena, o marido, e levou para casa. E pegou um quarto lá, pôs essa família. Enquanto era um casal novo, com uma criança, vamos falar, morador de rua. E pegaram, levaram dentro de casa. Eu pergunto: você tem coragem de fazer isso? Ele pegou um casal com uma criança, levou para casa, arrumou roupa, deu banho, e a pessoa tinha liberdade na casa dele de tudo, que como fosse um parente. Uma criança pequena. Ele mostrou a foto da criança. Hoje uma adolescente. Ele praticamente criou a criança na casa. Era uma família que não teve oportunidade, mas que agarrou a oportunidade. Cozinhava, limpava a casa, nunca precisou brigar com eles. E ele contou, né? E a menina chama ele também de tio, de pai. Os pais dele, a mãe dele, adotou a criança, ela chama de vó. Quantos anos? 5, 6 anos que morou junto? Uns 5, 6 anos moraram junto, irmão. E eu, quando vejo isso, eu falo: Senhor, eu estou longe de amar meu próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo. Porque amará o teu próximo como a ti mesmo. E passou os tempos, e ele trabalha no estúdio de tatuagem, lá em Rio Branco, no Acre. E ele hoje está ganhando bem, foi conquistar sua casa, essa família, tornou-se o melhor amigo dele. A mulher são amigas as duas. A criança é como fosse filho deles. E eles têm quantos anos? O casal que eu estou falando que adotou, eles são novos, irmão. O meu filho caçula é a idade do meu filho caçula, acho que 26, 27 anos. Imagina que era recém-casado. Só que passou o tempo, ele perdeu o emprego, ficou desempregado, passou dificuldade, foi morar com a mãe dele. Esse casal que está bem de vida agora, foi lá na casa, não, agora você que vai na minha casa. E ele foi lá e falou assim: eu do filho fui morar com eles lá.
E morei mais 2 anos, Deus preparou um emprego, e eu agora tenho condição de pagar o aluguel. Porque você lança a semente e você não sabe qual semente que vai nascer. Que tipo de cristão que nós somos, que é só bom para nós? A Bíblia fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente não ama nem o que está dentro da casa da gente. Às vezes é bom, tem paciência com todo mundo de fora, mas dentro da casa retruca, grita, não tem paciência. Sabe uma coisa, irmão? Porque imagine só, quando você pegar alguém e você olhar para alguém e falar assim: se fosse eu essa pessoa, como que eu queria ser tratado? Como que eu queria ser tratado? Você olhar para o seu pai, às vezes o pai velhinho, o pai, a mãe, ou um parente, uma tia, que muitas vezes vai amá-la. Mas imagine se você fosse o velhinho, como que você queria que alguém tratasse você? Como você queria, se você fosse o filho, né, você olha muitas vezes para os filhos, para o seu filho, para a sua filha. Se fosse você, como que você queria? Ah, mas meu pai tratou eu desse jeito. Irmão, não interessa, seu pai é seu pai. O que interessa é de hoje para cá, como que você está amando a sua família. Você olha para o seu filho e fala assim: imagine se meu filho fosse eu, como que eu queria que fosse tratado? Porque a gente fala assim muito: eu faço de tudo para o meu filho, eu faço, não tive nem isso, eu faço de tudo. Não reconhece como desencargo da consciência. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você ame de coração. Você olhe para sua filha ou para o seu filho e fala assim: se fosse eu essa menina, o que queria, ou como eu queria ser tratado pelo meu pai, que às vezes eu não fui tratado assim. Você olha para o seu filho e fala: eu posso tratar melhor meu filho, porque não é só comida, irmão, não é só uma bela roupa, não é se você pagar uma escola, não é você dar um presente para o seu filho. Ele falou assim: você deve amar assim como a ti mesmo. Se eu fosse o meu filho, como é que eu queria que meu pai me tratasse? É isso que Jesus ensinou. Se eu fosse a minha esposa, como que eu queria ser tratada? Tem gente que trata a esposa como fosse empregada. Acho que o filho é da comida, deu comida, encheu a barriga, tá bom. Não é assim. Deu uma roupa, não. É isso que quando Jesus passa essa lição, ele fala: ao teu próximo como a ti mesmo. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Como que eu estou amando o meu próximo? Sabe? E Deus nos dá a chance de mudar. Essa primícia é para mudar, irmão, nossas vidas. Não basta o meu filho só apenas ter meu sobrenome e falar: eu lavei a mão. Não, você não deve. Se fosse você, o que você queria que seu pai fizesse por você, a sua mãe fizesse? E às vezes a gente fala: não, já fiz. Não, vai fazer mais, porque você ama. A Bíblia fala assim, aqui ele ensina que você deve amar como a ti mesmo. Eu vou fazer de tudo, vou amar. Eu vou amar meu próximo. Quem que é o meu próximo? Aí Jesus perguntou para ele: quem é o próximo? Ele falou assim: aquele que usou de misericórdia. O meu próximo é aquele que está mais perto de mim.
é aquele que está mais perto da minha vida. Não você, eu quero ser um bom pai, eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser... Não, não é só isso, isso não basta. Mas você amar quem está com você. O amor tudo suporta. O amor não é maldizente. O amor, ele é benigno. O amor, ele não suspeita mal. Ama. Quando você fala em amor, assim, uma palavra assim, amor, a única coisa que veio na minha mente é Jesus. Jesus, o próprio Deus, ele é a essência do amor. E é isso que ele quer, que você ame. Porque é uma mania da gente falar assim, eu já fiz, eu lavo mão, eu já... Mas não é isso. O sacerdote passou de largo. Ele podia fazer? Podia, mas não fez. O levita passou de largo. Ele podia fazer? Podia, mas não fez. E às vezes nós podemos fazer tanta coisa. Tem hora na minha vida que eu me arrependo de muita coisa que eu passei. Eu podia ter sido o melhor pai. Eu podia ter sido o melhor esposo. Podia. Se eu tivesse ouvido uma palavra dessa na minha vida. Porque tudo tem um tempo e você pode mudar. Porque é isso exatamente que o Senhor quer. Que você sirva. Se você não serve quem está dentro da sua casa, como que você vai servir quem está longe? O ministério nosso de servir o reino começa em casa. Começa em casa. Eu vou servir. Eu vou me dedicar. Eu vou fazer de tudo. Porque se fosse eu, essa vida, eu queria que fizesse assim. É por isso que Jesus falou: amará o teu próximo como a ti mesmo. Porque você não pode querer algo que você não quer, fazer algo que você não quer. O que eu quero que fizesse, vamos falar assim, que fizesse para mim, é o que eu vou fazer. É isso que Deus quer de nós. Você ser mais misericordioso. Porque a gente fala assim, eu já fiz tudo, já pegou seu rumo, agora é problema dele. Não é assim. É seu problema sim. É o seu problema. Claro que você não vai interferir na vida dos outros, mas você vai amar e vai fazer. Mas e se fizer de bobo? Não importa, eu estou servindo. Falta você servir, nós servimos. Irmãos, seja uma melhor mãe, seja um melhor pai. Ame mais os seus filhos. Tenha mais paciência, irmão. Eu sei que às vezes não é fácil. Mas por que Deus deu os filhos? Por que Deus deu? Porque você tinha condição. Por isso que Deus deu. Porque Deus não dá nada daquilo que você não consegue fazer. Às vezes passamos por tantas coisas, percalço da vida, algumas coisas, mas Deus sempre está conosco. Deus permite e Ele sabe que a gente aguenta. Porque a gente pensa muito na gente aqui. E na verdade, a gente tem que pensar menos na gente e pensar mais nos outros. Pensar nos outros. Porque se você ainda tiver aquele pensamento, se eu não pensar em mim, quem que vai pensar? Você não entendeu o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é servir. Servir o Reino. É servir. A sua missão é servir. E não ser servido. Foi bem isso que Jesus passou. Ele falou: quem é meu próximo?
é quem precisa, não é quem merece. Eu posso fazer um pouco mais. O amor de mãe é extraordinário. A mãe muitas vezes está cansada, ela vai lá, mexe nas panelas, suja aquele monte de louça, sabe que vai sobrar para ela lavar a louça, mas ela vai e faz para os filhos, porque tem um amor muito grande. E esse amor, porque a mãe não é só amar, ela quer servir os filhos. Porque quando é você só, você compra as coisas só para você. Aí quando nascem os filhos, a primeira coisa que você começa a pensar nos filhos. Hoje eu estou pensando nos netos. E eu não consigo entender, irmãos. Eu não consigo realmente entender. A pessoa que tem, a gente sabe, a gente respeita cada uma. A pessoa tem coragem de colocar, deixar o filho e divertir só e deixar. Os filhos têm que estar juntos. É tudo bem num jantar que está comemorando o casamento, uma data especial, mas tem gente que não gosta de passear com o filho, porque acha que atrapalha. Não vai no restaurante, não vai numa pizzaria, não vai comer um cachorro quente, porque o filho dá problema, né? Que amor é esse? Nunca aprendeu o que é servir. Nós temos a família, é para nós servir a nossa família. E você olha para o seu filho, olhe para a sua filha e fala: se fosse eu, essa pessoa, como eu queria que fosse tratado? Será que? Porque muitas vezes a gente reproduz o que a gente sofreu. Muitas vezes a gente reproduz na nossa vida, com nossos filhos, é justamente aquilo que nós aprendemos com o nosso pai. Muitas vezes o pai não foi muito amoroso, muitas vezes o pai não, né? E aí a gente acaba reproduzindo isso. E não precisa ser assim. A Bíblia diz: amará o teu próximo de todo, amará com toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então saiba, o que Deus deu para você, a sua casa. Quando eu venho para a igreja aqui, para mim não é um peso, não. Eu venho aqui para servir vocês. Eu venho para servir. Se terminar o culto, a pessoa quiser conversar e tiver que ficar conversando até amanhecer, eu fico conversando, porque é a sua obrigação. Não, não é a minha obrigação, porque eu não faço nada obrigado para Deus. Essa que é a diferença. A mãe faz comida, o pai trabalha, paga as despesas, cuida dos filhos, não é por obrigação, é porque ama. E nós temos o amor do reino. E às vezes nós esquecemos que o reino de Deus é vindo. E você vai fazer por amor à sua família. Dá o tempo para a sua família. Amar a sua família. Um dia, é até difícil falar isso. Uma pessoa que eu conheço, a filha chegou e falou bem assim: eu não quero dinheiro. O pai era muito rico. Eu não quero dar cartão, dava cartão com livro, podia gastar o talão de cheque, tudo assinado, podia gastar. E falou assim: eu não quero isso, pai, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. A menina tinha de tudo. O pai assinava o talão de cheque, dava as folhas de cheque assinadas, pode preencher e gastar. E a menina deu uma aprontada, né? E aí o pai até foi ajudar. Aí quando chegou, pegou ela, trouxe a menina, que ela tinha fugido de casa. E aí quando encontramos: por que você fez isso? Porque eu quero o Senhor. Eu não quero dinheiro. Seu filho quer a sua atenção, quer o seu amor. Porque não adianta você gritar com seu filho, não adianta você não ter paciência. Você tem que servir. Deus nos colocou para servir. Para servir. Para servir. É isso que é o Evangelho do Reino. Porque se você não serve nem quem está dentro da sua casa, você não serve para ajudar o outro. Porque o nosso ministério começa onde? Em casa. Em casa. Eu achei até bonito, passei, vou usar Jareda. Eu passei na casa dela, tinha acabado de almoçar. Estava com os filhos dela, tudo com a mão dada, orando na mesa.
Eu achei meio estranho, falei, mas a gente ora antes de comer. Ela estava orando depois de comer, antes de comer, estava orando depois de comer. Eu falei, que tão bonito. Eu falei assim, é isso mesmo, é orar, esses ensinamentos, você servir o teu filho, servir, não estou falando de ser bobo, estão entendendo, né, irmãos? E não achar pesado, não achar pesado, se doar, porque Jesus se doou por você. Jesus se doou, e a gente vai se doar de coração. Não tem essa, eu lavo mão, não, uma roupinha, não, eles querem. Pense, se fosse você, a criança, como que você queria ser tratado? Está entendendo? A palavra de Deus é essa: amará o teu próximo como a ti mesmo. Qual é o meu próximo? É quem está mais perto de mim, que é a nossa família. Em nome de Jesus.